Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aqui, né, às nossas dicas para locação imobiliária, hoje a gente vai falar de uma situação que muita gente tem dúvida, né? Pessoas que estão alugando a casa pela primeira vez, ou até pessoas que já alugaram outras casas e acabam tendo essa dúvida na hora da procura do imóvel, né? Então eu separei hoje aqui pra gente 5 dicas, né? Que vão ajudar você na procura do seu imóvel. São dicas importantes e que vão evitar muita dor de cabeça na hora que vocês forem procurar um imóvel, tá bom? Para a gente começar, eu separei aqui pra gente 5 situações, né? 5 dicas importantíssimas pra gente. A primeira dica que eu falo para todo mundo, e isso eu falo para os meus clientes, eu falo para todo mundo que vai procurar um imóvel, é a questão do orçamento. Porque o que acontece na maioria das vezes? Você vai procurar um imóvel e muitas vezes você não tenta ver se o orçamento familiar vai caber dentro do imóvel que você quer alugar. Porque o que acontece? A gente tem sempre que lembrar que o nosso orçamento familiar ele não está só condicionado à locação. O nosso orçamento familiar, a gente tem outras obrigações que a gente tem que pagar, né? A gente tem que comprar roupa, a gente tem que comer, né? Tem que gastar com transporte, com filhos na escola, né? Você gasta muitas vezes com escola também. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Lá no escritório onde eu trabalho, a gente trabalha com uma métrica que é a seguinte. O aluguel que você vai pagar, juntamente com os encargos, né? Tudo direitinho, ela não pode ultrapassar 1/3 da renda bruta familiar. Por quê essa questão de 1/3? Porque você gastar 1/3 com locação já é um valor considerável. Se você ultrapassar esse 1/3, você vai ficar numa situação vulnerável, né? E pode ocasionar uma situação que você vai ter que deixar de pagar o aluguel para pagar outras situações, como alimentação, transporte, né? Vestuário. Então, minha primeira dica para você ter uma alocação tranquila é que você separe esse orçamento entre 1/3 do seu rendimento para separar com o aluguel, né? Então, é muito importante que na hora que você vá fazer a locação, não só veja o valor do aluguel. Você tem que chegar e perguntar quais são os encargos daquela locação, né? Eu vejo muita gente, às vezes, assustada porque vê o valor da locação, mas não se preocupa com os encargos. Geralmente, quando você aluga o imóvel, você tem o valor do aluguel, que é o que vem geralmente nos anúncios, né, descritos. Você tem o IPTU, que ele é anual, que você tem que pagar, aí depende de cidade para cidade, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, o IPTU ele é dividido em 6 parcelas todos os anos, então você pode fazer esse parcelamento ou você pode pagar à vista, fica a seu critério. Você tem IPTU, você tem o seguro incêndio, que geralmente é repassado para o inquilino, que a lei do inquilinato ela fala sobre o prêmio de incêndio, né, que vai ser de responsabilidade do proprietário, salvo disposição contrária em contrato, e geralmente todos os proprietários fazem essa disposição em contrário, então fica a cargo do inquilino pagar o seguro incêndio. Você tem as taxas de água, luz, que aí vai depender de família para família, né, quanto vai ser esse gasto que vocês vão ter. E também você tem outras despesas, às vezes tem um condomínio, né? Às vezes muitos apartamentos têm condomínios de fato, de direito, não importa, mas você tem que pagar aquilo mensalmente. Então, a primeira dica que eu dou para você é definir o orçamento. 1/3 do seu orçamento você tem que separar para alocação para você não ter surpresa. Tá ok? A segunda dica que eu dou para vocês é definir o tamanho do imóvel. Não só o tamanho do imóvel, mas também definir se esse imóvel tem alguma peculiaridade com relação, por exemplo, a aceitar animais, né? Acontece muito também das pessoas fazerem as locações e depois serem surpreendidos com o proprietário não aceitar animais. Aí você tem um animal de estimação, tem um apego e você vai ter que tá deixando, se desfazendo desse animal e não é uma coisa legal, né? Então, você tem que verificar o tamanho, se vai acomodar a sua família, se o imóvel ficar contento, né? Às vezes
você vai alugar um imóvel menor que não cabe toda a sua família, ou então vai ficar uma situação desconfortável. E também essa questão de animais também é muito importante. Eu já tive vários problemas também no escritório por conta disso, da pessoa alugar e depois descobrir que realmente aquele imóvel não poderia ter animais, né? Então a dica que eu dou para vocês nesse sentido é para verificar o tamanho, se o tamanho condiz, né, com o que você espera para o conforto da sua família, e também se aceita animais, isso é muito importante. A terceira dica seria da localização do imóvel. Por que eu falo isso? Porque a localização ela é de suma importância. Se você for parar para pensar, o local onde você vai morar, ele tem que estar bem localizado com o seu local de trabalho, com a escola das crianças. É importante você verificar também se há aparelhos perto, né? Se tem uma praça para o seu filho brincar, se o colégio dele não é distante, né? Se você tem mercados, padarias, tudo isso englobado, se você tem um bairro que oferece condições melhores de transporte público também, né? Essa questão toda ela é muito importante para que você possa economizar. Não pensar só em economizar com a locação, mas em economizar com a localização do imóvel. Isso é muito legal, porque quando você coloca na ponta do lápis no fim do mês, se você mora bem localizado, você vai economizar muito com transporte e com outras situações que você precisa no dia a dia. Então, uma dica importante também é a localização do imóvel. Outra dica, a dica 4, muito importante, muito importante. Sempre, 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 isso eu sempre falo para todo mundo, sempre avalie a situação do imóvel, tá? Porque o que mais acontece é pessoas que alugam às vezes imóveis em péssimo estado de conservação e depois você vai ter problemas, entendeu? Se você não verificar o estado do imóvel, isso vai te gerar uma dor de cabeça muito grande depois durante a locação. Tem proprietários que eles fazem esses consertos com tranquilidade, mas tem proprietários que às vezes são mais resilientes para fazer esses consertos. Então é importante que antes que você adentre numa obrigação ali, né, num contrato de locação que vai obrigar ambas as partes, que você veja essa situação do imóvel. Eu sei que a própria lei do inquilinato, ela diz que o proprietário ele tem que entregar o imóvel em condições de habitabilidade. Mas, para você evitar esse desconforto, né, esse problema futuro, é importante que você avalie sempre o imóvel. Dá uma olhada mesmo, pede para olhar tudo. Se você puder ver se tem marcas de infiltração, que ocorre muito, né? Às vezes você vê uma pintura de imóvel que já está manchada por conta de uma infiltração. Às vezes até o embolso já está caindo, porque está com uma infiltração longa ali, né? De um longo período já até caindo o embolso, né? Outra situação que você pode verificar, fiação do imóvel. Tem muitos imóveis que têm fiação antiga, isso pode ocasionar curtos-circuitos e até incêndio em casos mais graves. Então é importante você estar sempre analisando isso. Estado da pintura do imóvel, a pintura também, apesar de muita gente achar que não é importante, mas é importante você ter uma boa pintura no imóvel, não só por uma questão estética, uma questão de conservação do imóvel, vale muito a pena. Verifique se os sifões estão entupidos, se a descarga está funcionando direitinho, se está saindo água em todas as torneiras, o estado de conservação do piso. Verifiquem, gente. Vale a pena perder um pouco de tempo antes da locação para você não ter uma dor de cabeça depois da locação, tá? Isso é muito importante que vocês analisem, tá ok? Analisa sempre o estado do imóvel. E, por quinto, né, a nossa quinta e última dica é uma dica que é de suma importância. Essa dica eu dou para todo mundo, mas infelizmente, eu não vou falar 100%, mas 99% das pessoas não fazem. Leiam. Leiam sempre o contrato de locação. Gente, não assina nada sem ler. Leia o contrato de locação, leia o laudo de vistoria, que vem junto com o contrato de locação. É de suma importância que vocês leiam. Tem muitos clientes que às vezes depois vêm questionar conosco questões do contrato que eles não leram. Simplesmente não leram. Gente, não, isso é uma dica para a vida. Não assina nada sem ler. Nada, nada, nada.
principalmente o contrato de locação. Você vai entrar, às vezes, num contrato longo de 30 meses, entendeu? Que seja um ano, entendeu? É muito tempo que você vai ficar obrigado ali e você tem que ler. Lê o contrato de locação, leia o laudo de vistoria. Se tiver dúvidas no contrato de locação, procura o proprietário para elucidar suas dúvidas. Se é por imobiliária, procura o corretor de imóveis. Vai lá, conversa com ele. Eu tenho certeza que se ele é um bom profissional, né, ele vai sentar com você e vai te explicar tudo direitinho. O laudo de vistoria. Leia o laudo de vistoria e acompanhe. Uma dica que eu sempre dou para os clientes, que às vezes na correria do dia a dia, a gente trabalha, a gente quase não tem tempo, as pessoas às vezes não podem acompanhar a vistoria imobiliária do laudo, né, de vistoria. Então o que você faz? Quando você tiver com o laudo de vistoria em mãos, refaça a vistoria todinha com o laudo em mãos. Vai lá, confere item por item, desculpa, confere item por item. Vai lá ver se o piso realmente está com aquele trincadinho que às vezes está constando na vistoria. Verifica se as paredes realmente estão em bom estado, igual está na vistoria, por exemplo. Então você tem sempre que ir com o seu laudo de vistoria e ir lá e verificar se está tudo correto, conforme consta no laudo. É um dever seu, eu acho que é um dever, assim como um direito, é um dever do inquilino fazer isso. Porque ao final da locação, se você assinou ali e concordou com aquele laudo de vistoria, ao final da locação isso vai ser cobrado de você. Se tiver alguma coisa que você estragou, algum piso quebrado, alguma parede quebrada. Por quê? Porque você tem que devolver o imóvel ao estado que se encontrava ao tempo da locação. Então é de suma importância, leia o contrato e leia o laudo de vistoria. E se tiver que fazer contestações, faça a sua contestação no laudo de vistoria. Não deixa para depois, entendeu? Isso vai te evitar muita dor de cabeça, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, vocês vão ficar afiados em locação e nunca mais vão ter dor de cabeça, tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou voltar com mais dicas e informações importantes sobre aluguel. Afinal de contas, né? Quem nunca teve um aluguel, conhece alguém que teve um aluguel ou até tem uma casa de aluguel, não é verdade? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!